Boa noite, nona fase, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez a gente está aqui, mais uma semana, né, da nossa aula, lembrando que eu sou a professora de língua portuguesa de vocês, mais uma vez meu nome é Cristiana, e aí a gente está aqui para dar continuidade à nossa aula de semana passada. Lembrando, né, que na semana passada nós trabalhamos o artigo de opinião editorial. Eu mandei um áudio explicativo para vocês, né? Só vou estar revendo um pouquinho aqui para vocês terem relembrar aquilo que eu já falei, né? Que o editorial e o artigo de opinião são dois textos de cunho jornalístico, né? Eles são publicados em jornais, em revistas, em periódicos, muitas vezes, né? Que são revistas que saem assim, por período, mensalmente, ou de 2 em 2 meses. Elas aparecem, esse texto, o editorial e o artigo. Eles são dois textos de opinião, né? Esses textos de opinião, o que é o editorial, é a opinião de um grupo, né? A revista ou jornal tem um determinado grupo que possivelmente eles sentam, se reúnem e dialogam sobre um determinado assunto da atualidade, e a revista passa a ter um ponto de vista comum, tem uma opinião acerca de alguma coisa. E aí a gente pode pensar hoje na questão do atraso da vacina, né, contra a Covid-19 no Brasil. Aí um jornal vai dizer que, a opinião do jornal vai dizer que não, está em tempo hábil, é dessa maneira mesmo. O outro jornal vai dizer se não tem tempo hábil, já passou do limite de espera, né? E vão produzir um texto que esse texto vai ser um texto de opinião, né? Então, nesse editorial, a gente sabe que não vai se reunir 2 pessoas, mas vão reunir-se 3, 4, 5 pessoas daquela revista ou daquele jornal, e vão produzir um texto de opinião que vai estar ligado ao assunto do dia a dia, né? Por isso os editoriais, qualquer texto de opinião, ele precisa ser atual, né? Não tem como a gente querer discutir, trazer uma opinião de um fato passado, né? A não ser que esse fato passado ele esteja linkado com alguma coisa do presente, né? Então esse texto que é discutido por várias pessoas e depois ele é publicado, esse texto de opinião ele é chamado de editorial. E o artigo de opinião, não, o artigo de opinião ele é escrito por uma única pessoa, né? Essa pessoa que escreve o artigo de opinião, ele é chamado de articulista, né? Então essa palavra articulista, ele vai ser uma palavra dentro do nosso vocabulário, né? Então esse articulista ele vai escrever também sobre o mesmo tema, sobre a mesma temática, né? Só que ele vai dar a opinião dele, né? A opinião é a opinião pessoal, né? E hoje a nossa aula 2, que está lá, aula 2, que está abaixo da atividade que vocês fizeram semana passada, e eu coloquei a correção o gabarito dessas atividades. Até falei para vocês que a opinião é a escrita de cada um, eu respeito e valorizo muito isso, a escrita do aluno, desde que ele não fuja do conteúdo proposto, desde que ele não fuja daquilo que foi trabalhado, né? E a nossa aula 2 hoje nós vamos falar sobre tese, sobre argumento, o contra-argumento ou chamado de refutação. A tese, gente, eu gosto muito desse conteúdo, tá? A tese é a ideia que eu vou defender, né? A tese é a sua opinião. Por exemplo, se eu faço uma pergunta agora a você, o que você acha sobre o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus no Brasil? E aí você vai fazer uma afirmação para mim acerca do seu pensamento. Essa afirmação que você faz é a sua tese. Essa afirmação você vai ficar defendendo ali, aonde você for. Se você tiver que falar, você vai bater nessa tecla. Olha, a vacina ela está atrasada porque os governantes estão deixando de fazer o papel deles. E essa é a afirmação que eu vou fazer. É isso que eu acredito. Essa é a minha marca, é a minha opinião que eu vou ter. Então, o ponto de vista que você tem sobre um determinado fato, e você fica sustentando aquele ponto de vista, essa vai ser a sua tese, entendeu? Essa será a sua tese.
E aí, a tese da gente, geralmente a gente tem uma tese formada acerca de alguma coisa, né? Então, ela vira um ponto de vista muito importante. Por quê? Porque depois você vai precisar entrar com argumento para defender essa ideia. Você diz assim, olha, a vacina ela está muito atrasada porque os governantes estão trabalhando muito pouco para tentar conseguir fazer a compra desse material que tanto é necessário à população brasileira. E aí você faz essa afirmação e depois eu quero saber assim, mas por que você acha isso? Aí quando você começa a me trazer as suas explicações acerca disso que você falou, você está utilizando argumentos. Gente, argumento é muito interessante, porque nós fazemos argumentos o tempo inteiro, né? Quer ver? Pega um filho seu, um sobrinho, um neto, e diz para ele assim, ele chega para você e fala assim, ah, papai, ou mamãe, eu quero ir muito no aniversário na casa da minha amiga. E aí você fala para ela assim, não, você não vai, hoje você não vai, você vai ficar dentro de casa, hoje você não vai no aniversário de ninguém. Aí ela começa a argumentar com você por que ela tem que ir. Ah, não, mas eu quero ir porque o meu colega vai, a mãe do meu colega ela vai levá-lo, e aí eu quero também ir nessa festa de aniversário porque vai ser muito legal, né? Não é todo ano que a pessoa faz 15 anos, então ela tá fazendo 15 anos, eu quero ir. E aí começa a argumentar com você, olha, se eu for, eu te juro, né? Uns juram, outros prometem, que eu vou arrumar a casa todo dia para você, eu não vou deixar nada bagunçado. E aí ela começa a fazer, a jogar argumentos para você, para tentar te convencer a deixá-la ir nesse aniversário, né? Então é muito interessante, porque os argumentos a gente vê toda hora, gente, toda hora. Se você quer ir, vai a uma loja e você vai comprar alguma coisa, você argumenta sobre o valor daquele produto e você pede um desconto, e aí você explica por que você está pedindo desconto, porque em tal lugar o preço está mais em conta. Então você usa diversas falas para conseguir convencer aquela pessoa que está te ouvindo a aceitar aquilo que você falou. Então você vem com uma tese formada, com uma opinião formada, né? E para você convencer o outro, né, que está te ouvindo, e o outro dizer assim, olha, realmente você está certo, realmente você tem razão, né? Você estará usando o quê? Argumentos. Lembrando que dentro de uma tese, eu coloquei até no material aqui de vocês, que ela precisa ser impessoal, né? Ela tem a marca da opinião, mas o interessante é que essa opinião sua, você entenda que ela é uma opinião de geral. A maior parte das pessoas pensam conforme você pensa, né? E ela deve ser escrita em terceira pessoa. O que é essa terceira pessoa, Dedéia? Existem 3 pessoas do discurso. Eu tô sem caneta aqui, mas eu vou pegar uma caneta aqui. Não tá na mão, não. Existem 3 pessoas do discurso. Eu, tu e ele. Vocês lembram disso? Eu, tu, ele. Depois vão falar nós, vós e eles, né? Eu, tu, ele é singular. Nós, vós, eles é o plural. E aí você tem que escrever sempre na terceira pessoa. Escrever como não usando eu. Tipo assim, eu acho que a vacina deveria acontecer. Não. Eu vou usar a terceira pessoa. Acho, ou acha-se, é fato, é importante que a vacina seja dada a toda a população, porque as pessoas precisam com muita urgência. Essa é a forma de se escrever em terceira pessoa. Terceira pessoa você não usa o eu. Você não pode escrever dizendo assim, eu gostaria de falar isso, eu penso sobre isso. Não. Você tem que escrever de uma maneira que a maior parte das pessoas pensam conforme você. Então, por isso que esse texto é um texto impessoal, é um texto escrito em terceira pessoa, né? Mesmo ele sendo até mesmo um texto de opinião, que a sua opinião ela tem que ser muito parecida com a opinião de quase que todo mundo, né? Como assim, tipo assim, a maior parte das pessoas pensam como eu, né? Então, os verbos eles precisam estar na terceira pessoa, que é o ele ou eles, tá?
Tipo assim, ele precisa, ou eles precisam. Deixa eu pedir aqui meu filho aqui, vê se tem uma caneta de quadro ali dentro daquele armário ali pra mim, um azul, fazendo favor. Gente, vídeo online em casa é assim, tá? A gente vai fazendo vídeo e vai, um passa atrás e outro fala junto, é assim mesmo. E aí, gente, a gente tem a chamada contra-argumentação ou chamada de refutação. Na verdade, a refutação vai ser um vocabulário novo pra gente, né? O que é refutar? Refutar uma ideia é você dizer que a sua ideia, ela pode ser mais certa do que a ideia do outro. Você não pode dizer que a ideia do outro não vale. Você não pode falar isso. Sua ideia não vale, a sua ideia é mentirosa. Não, eu respeito a ideia do outro, mas a minha é melhor. Mas o meu posicionamento é melhor. Eu faço um contra-argumento. Num determinado tempo, eu vou dizer que a vacina está demorando e as pessoas estão morrendo. É necessário que o governo, os governantes, eles tomem algumas ações que sejam muito mais rápidas. Aí eu estou dizendo, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha tese, esse é o meu argumento. E aí vai chegar alguém que vai refutar o meu argumento. Não, a vacina está até demorando, mas os governantes estão dando prazo. E isso a gente pode esperar um pouco mais, porque já foi determinada assim em lei que ela chegaria em tal data. Ou seja, eu não disse que a outra ideia estava errada, mas eu trouxe um contra-argumento. Eu fiz uma refutação. Eu não posso dizer de forma alguma que a ideia do meu colega está errada. Se a gente estivesse discutindo isso em sala de aula, seria a mesma coisa. Eu falaria uma coisa e alguém viria falando contrário a mim, não poderia dizer para mim que a minha ideia estaria errada. Mas ele trouxe uma sugestão que ele considera melhor do que a minha. Então isso é refutar uma ideia. Eu coloquei ali que a refutação ela pode também ser chamada de antítese, né? O que é antítese? Antítese é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem que dá ideia contrária. Tipo assim, subir, descer, gordo, magro, alto, baixo, entrar, sair. Isso é chamado de antítese. Deixa eu mostrar para vocês aqui as pessoas do discurso, para vocês compreenderem junto comigo. Eu vou mostrar o meu quadro para vocês. Ela funciona mais assim, olha. As pessoas do discurso são essas aqui, ó. Eu, tu, ele. E aqui embaixo, nós, vós e eles. Tá? Aqui, ó. Essa aqui é a primeira pessoa. Essa é a segunda pessoa. E essa é a terceira pessoa. E aqui eu começo de novo, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa. Como é que isso funciona, Dedé? Porque o plural de eu é nós. O plural de tu é vós. O plural de ele é eles, que são essas mesmas pessoas aqui. Entenderam? E aí, quando eu vou escrever uma redação, assim por assim dizer, eu uso o quê? A terceira pessoa. Eu só posso usar a terceira pessoa. Por causa de quê? Porque eu falo como se todo mundo estivesse falando. Aí, geralmente, a terceira pessoa no plural vai terminar assim, ó. Estudam. Vai terminar com esse M aqui, ó, no finalzinho. Quando faz essa terminação, eu consigo entender que o texto meu está em terceira pessoa, do plural, lógico, né? Que esse lado aqui é plural, ó. Terceira pessoa do plural. Agora ele estuda. Entenderam, gente? É mais ou menos assim que vai funcionar. Tá vendo? Ele estuda e eles estudam. Quando eu uso o verbo, vou escrever uma frase, né? Eu vou escrever um texto em terceira pessoa, que são eles, o meu verbo vai ter que terminar assim, ó. Cantam, estudam, dançam, falam, brincam, progridem.
aí estudam e assim vai. Ou seja, um texto argumentativo, uma resposta com uma argumentação, que a argumentação são as explicações, tá? Aqui, ó, argumentar. São o quê? São as explicações que eu vou dar para poder convencer o outro. São as explicações que eu dou para convencer outra pessoa de que eu estou certa em relação àquilo que eu falo. Eu posso ter uma argumentação, 2, 3, até convencer alguém de que eu estou certa. Quantas pessoas aí por aí a gente encontra por aí que elas argumentam com a gente o tempo inteiro acerca de alguma coisa, tentando convencer a gente de que elas estão certas e nós é que estamos errados, né? Existem essas coisas. E a contra-argumentação ou refutação é quando eu apresento uma ideia contrária àquela que foi posta para mim. Mas eu jamais posso dizer que a ideia do outro está errada, né? Eu posso apresentar melhores pontos de vista. Eu posso apresentar melhores argumentos para tentar convencer o outro. Porque se tiverem duas pessoas, uma apoia e a outra é do contra, e eu sou neutra, eu vou ter que ouvir os dois lados para depois eu decidir qual lado eu quero ficar, né? E aí a gente vai ver aqui tipos de argumentos ou estratégias argumentativas. Para argumentar, a gente tem alguns argumentos que eu coloquei aqui. Eu posso argumentar por exemplificação. Como é que é esse negócio de exemplificação, Dedéia? Eu posso trazer um exemplo para dentro do meu texto para convencer o outro de que eu estou certo. Por exemplo, se meu filho fala assim, eu quero no aniversário do meu colega de 15 anos. Aí eu digo que ele não vai. Ele fala assim, não, mas você pode deixar eu ir. Quer ver um exemplo? A mãe de fulano, que estuda comigo, ela disse que o filho pode ir porque mais tarde ela vai buscá-lo na festa e tal. Ou seja, deu um exemplo. Aí eu coloquei alguns operadores, que são algumas palavras aqui dentro do texto, para vocês entenderem quais palavras que exercem função de operador argumentativo para você poder escrever um texto usando explicação. A enumeração, você vai enumerar mesmo, né? Tá bom, gente? Geralmente essa enumeração ela pode vir depois de 2 pontos. Ó, em primeiro lugar, em segundo lugar, é uma enumeração que você vai fazendo. A comparação é comparar uma coisa a outra. Você pode argumentar comparando uma coisa a outra. Sobre a questão de causa e efeito, né? É tipo assim, choveu tanto que a casa caiu. A causa da casa ter caído foi a chuva, né? Então eu tenho uma causa e tenho um efeito dessa causa. Então eu vou e explico, né? Assim, aí eu uso as expressões porque, com efeito, assim, consequentemente, né? E vou trabalhando isso daí dentro das minhas respostas. Eu tenho uma evolução histórica, ou seja, eu vou, olha, em 1982 aconteceu isso assim, né? Em 1945 veio a Guerra Mundial, e aí assim eu vou exemplificando o meu texto, né, com algumas coisas. E aí a gente tem a chamada contraposição, né? Contraposição, que é a ideia que você vai dar contrária ao outro, e você tem alguns operadores argumentativos ali. Então, gente, esses tipos de argumentos é mais para vocês terem uma noção de como que isso funcionaria dentro de uma escrita, dentro de uma resposta, que eu, no caso, pediria a vocês para vocês argumentarem ou a favor ou fazer uma contra-argumentação sobre algum fato. Você poderia lembrar de um fato histórico mesmo, né, tanto da nossa realidade quanto um fato histórico do Brasil ou do mundo, e apresentar dentro desse texto. Você pode comparar uma coisa a outra, você pode trazer um exemplo, você pode usar um nome de uma autoridade também como argumento dentro do seu texto para enriquecer o seu texto. Tudo aí é para a gente ter um texto nosso mais rico. Então, o nosso conteúdo foi esse hoje, né? Eu creio que vocês vão fazer atividades, vão pegar melhor, e qualquer dúvida pode perguntar, porque eu estou aqui aguardando vocês, tá? Um abraço e fique com Deus.